Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por sua audiência. Desejamos que Deus continue lhe abençoando. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify na Rede Brasil. Aproveite este momento de início do programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a quarta lição do primeiro trimestre com o título A Igreja e o Reino de Deus. E para comentar a lição de hoje, nós contamos aqui com a participação do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Ana Jackson. Do evangelista Jonathan Lucena, pastor irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Ana Jackson. E do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano, pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, enfatizaremos a natureza do reino de Deus, analisando dois dos seus aspectos, espiritualidade e santidade. Também abordaremos uma das mais sintéticas, porém abrangentes definições acerca deste reino que foi proferida pelo apóstolo Paulo. Há cruciantes esforços por parte do império das trevas no sentido de deter o crescimento do reino de Deus. Porém, todos eles são debaldes, uma vez que o rei deste reino domina sobre tudo e sobre todos pelos séculos dos séculos. Vamos ler o texto áureo. Evangelista Alessandro Barreto, o senhor poderia ler o texto áureo desta semana, por favor? Sim, pastor. Diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática da semana, pastor, diz o seguinte: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, pastor. A lição possui 3 objetivos. O primeiro é relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. O segundo é apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presentes e futuras. E o terceiro, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 ao 17. Acompanhe conosco. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 3, que tinha como título A Natureza da Igreja. E naquela lição nós estudamos a igreja em sua dimensão confessional, a igreja em sua dimensão local e universal e também em sua dimensão comunitária. Esta semana nós estaremos estudando a igreja e o reino de Deus, um tema de grande relevância, até porque há pessoas ainda hoje que fazem uma confusão quando estão tratando deste tema, acabam dizendo que a igreja é o reino de Deus, que Israel está excluído completamente deste reino, e esta lição ela vem nos esclarecer quais as verdades bíblicas acerca deste tema, o que é que a Bíblia fala sobre este tema, esta relação entre a igreja e o reino. Então, evangelista Alessandro, essa lição é uma lição de grande relevância para o estudo em sala de aula, até porque ela vai trazer de maneira bem clara, de maneira bem explícita, né, as verdades das Escrituras acerca desta relação, né, da igreja e o reino de Deus, um tema que parece ser tão básico na fé cristã,
mas que muitas pessoas têm se equivocado com relação a este tema, quando definem a igreja como o reino de Deus, quando exclui Israel do papel deste reino, e alguns dizem não, o reino é presente, outros dizem não, o reino é só futuro. Então esta lição ela vai nos esclarecer bastante acerca destas verdades escriturísticas. Sim, pastor, sem sombra de dúvida. E é muito bom essa introdução que o senhor fez, porque já abre aqui o nosso diálogo para deixarmos claro de que o reino de Deus, ele pode ser observado pelo menos sobre dois prismas, né? Um prisma mais restrito. Nós vamos trabalhar certamente isso aqui na lição, mostrando que Deus, ele se apresenta no Antigo Testamento como o rei, e o seu reinado, se eu posso dizer assim, físico, pastor, foi representado pela própria nação de Israel. Vários salmos chamam Deus de o rei de Israel. De alguma forma, de forma restrita ou estrita, melhor dizendo, o reino de Deus no passado, isso vai ser comentado, foi sim apresentado, foi visível através do povo de Israel. E hoje, no presente, esse reino é manifestado, ele é apresentado pela igreja. Quando Jesus veio, Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Então, Jesus ele abre essa porta, essa dimensão para o reino de Deus do presente. Agora, quando a gente olha para um aspecto, pastor, mais amplo do reino de Deus, é muito maior do que simplesmente o Israel do Antigo Testamento e a igreja do presente. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, nós falamos sobre seu domínio na história, sobre seu governo, sobre os reinos, sobre os povos. Fala de domínio de Deus, né? Nós temos alguns textos, como por exemplo, Salmos de número 103, verso 19, Salmos 113, versículo 15, que diz que Deus é o rei do universo. Olha que expressão muito mais ampla, não é? Então, falar sobre o reino de Deus, pastor, é algo maravilhoso. No livro de Daniel, por exemplo, capítulo 4, verso 34 e 35, o texto lá de Daniel diz que o reino de Deus é sempre eterno, ou seja, ele nunca teve, ele é eterno, porque o rei desse reino é eterno. O capítulo 4, versículo 34 e 35, Mateus, por exemplo, capítulo 5, versículo 34, vai falar sobre o reino de Deus. Inclusive, é bom, pastor, já dizer aqui, introdutoriamente também, de que a expressão reino dos céus e reino de Deus são expressões cognatas. Mateus, como escreveu para judeus, ele preferiu utilizar a expressão reino dos céus, por uma questão de reverência ao nome Deus. Então aparece no livro de Mateus, ou no Evangelho, como queira, 34 vezes a expressão reino dos céus e apenas 9 vezes, ou 6 vezes, corrijo, reino de Deus. Mas reino de Deus e reino dos céus são expressões cognatas. Então essa lição vai falar sobre isso, pastor. Essa palavra rápida é mais uma plataforma para o que vai ser dito, mas nós poderíamos citar Efésios 1:20, quando Paulo fala sobre o reino de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 15, e também o texto lá de Hebreus capítulo 12, versículo 2, o autor também fala sobre o reino de Deus. Então, é mais ou menos por aí onde a lição vai percorrer, pastor. Evangelista, o irmão Alessandro trouxe aqui, o evangelista Alessandro trouxe aqui definição, não é bem, já trouxe a síntese dessas palavras, já trouxe a síntese de toda a lição, mas eu trouxe aqui uma definição de reino de Deus, né, que é uma definição de Couto, né, que diz o seguinte: podemos entender reino de Deus como domínio eterno de Deus em todas as eras, exercendo sua soberania sobre o universo, intervindo na história para conduzi-la ao ápice, à restauração de todas as coisas e revelando-se com poder na execução de todas as suas obras, como o evangelista colocou aqui. O reino de Deus não se restringe à igreja, o reino de Deus não se restringe a Israel, mas o reino de Deus, no seu sentido mais amplo, diz respeito ao seu governo sobre toda a terra. Exatamente, pastor. É simplesmente, claro, é a demonstração daquilo que inicialmente Deus sempre idealizou, claro, para toda a criação de um modo geral. Quando Deus estabeleceu o homem na terra, e especificamente no Jardim do Éden, ali inicia-se o governo de Deus sobre a criação física e humana debaixo dos céus. Uma vez que o reino dos céus, no sentido de domínio, já se exercia na eternidade, porque Deus
ao estabelecer os seres angelicais, exerce naturalmente domínio sobre estes. Então, quando a lição desta semana está tratando sobre a igreja e o reino de Deus, é uma lição que está ressaltando sobre todas as coisas a grandiosidade, a soberania, o reinado que Deus continua exercendo a despeito da realidade pecaminosa que interfere, claro, o curso natural daquilo que Deus havia idealizado, mas não destrói, não apaga e não anula a sua capacidade, o seu poderio, o seu reinado, visto que isso está intrínseco à sua natureza. Então Deus é rei e, como disse, lembrando o evangelista Alessandro, usando as expressões que a Bíblia se utiliza, mostrando de que esse é um rei eterno, obviamente, então o seu reinado continua sendo exercido e isso vai ser, sobretudo, destacado na lição, mostrando que esse reinado, pastor, como já foi pontuado, apenas reiterando, ele não se limita necessariamente à igreja, porque alguém possa dizer assim, não, o reino de Deus é só a igreja e aqueles que fazem parte dela, a igreja local, a igreja universal, no sentido de espiritual, plena, como já foi estudado em uma outra lição, mas a lição de hoje também vai ressaltar o governo que Deus exerce sobre todas as coisas. E isso aponta para a história humana, até mesmo aqueles que não querem se submeter, não é, de forma direta, não podem, claro, de modo algum estar dissociado ou longe dessa realidade, porque a própria Bíblia diz, e me permita dizer, pastor, na minha limitação, eu não sei como é que funciona isso na competência de Deus, mas Deus consegue administrar a própria liberdade que Ele deu ao homem para que a sua vontade seja exercida. O que é isso se não reinado? O que é isso se não soberania? O que é isso se não poderio? E a despeito do homem trilhar passos largos para distante da presença de Deus, mas ainda assim estão subordinados a essa autoridade, a essa capacidade, é o que a lição, entre outras coisas, vai estar destacando também. Então, irmão Givanildo, a queda do homem, o pecado, não implodiu o governo de Deus sobre a sua criatura. E aí, pegando o gancho aqui, o fato do homem ter a liberdade para decidir sobre sua vida, ter o livre arbítrio sobre sua vida, em nenhum momento põe em xeque o controle de Deus sobre todas as coisas, porque aí entra aquela discussão, né? Livre-arbítrio versus soberania de Deus. São duas verdades que as Escrituras nos apresentam claramente, mas que nenhum homem, por mais inteligente que seja, será capaz de definir de maneira clara como Deus consegue, na sua santa e sábia economia, administrar isso, porque para entender isso, teria que ter a mente do próprio Deus. Exato. É bom nós entendermos isso, né, que o Senhor, né, que Deus é rei, é Senhor, é soberano, governa sobre tudo e sobre todos, Ele domina sobre toda a criação, todos os homens, todos os seres angelicais, mas isso não exclui, né, não isenta o livre-arbítrio, né? Tanto os seres angelicais quanto o próprio homem foram criados por Deus com essa capacidade, com essa característica, são responsáveis pelos seus atos, só que acima desse livre-arbítrio, né, desse desejo do homem, dos seres angelicais, está a soberania de Deus. Então Deus dá ao homem o governo, como por exemplo deu a Adão. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, que Deus disse, você vai dominar. Mas é claro que acima desse governo, acima desse domínio dos homens, está a soberania de Deus. Então há um limite desse governo humano, há um limite dessa ação angelical, porque acima de tudo e de todos está o Senhor Deus. Um exemplo muito claro disso está no livro de Jó, quando Satanás vai tentar a Jó e vai tomar os seus bens, percebe-se claramente que Deus vai impor limites, né? A princípio Deus diz assim, você pode tomar o que ele tem, mas não toque na sua carne, não toque na sua pele. Depois Deus até permite que ele fira a Jó de uma chaga maligna, mas que poupasse a vida. Então, os seres humanos, os seres angelicais, em certo aspecto, têm, claro, o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha, mas acima disso está a soberania de Deus, que Deus, como é um ser sábio, inteligente, ele é capaz de administrar essa soberania, esse governo, esse reinado, mesmo dando aos seres angelicais e ao homem o livre-arbítrio. Isso está na mente de Deus em perfeita harmonia. É claro que esse tema não tem como, né? Ele vai
vai trabalhar, vai tratar diretamente desse controle de Deus, como Deus soberano, todas as coisas. É possível que algum aluno traga essa questão aqui que nós estamos abordando, mas é importante chamar o professor a atenção de que é importante que você se foque nos objetivos da lição, esteja tratando tópico por tópico, subtópico por subtópico. Para isso, é preciso que haja um planejamento, você estude a lição antecipadamente, não permita que a sala de escola dominical se transforme num verdadeiro ringue, né? Porque às vezes se dá oportunidade, tem gente que gosta de chegar na escola para fazer polêmicas e mais polêmicas, como se isso produzisse crescimento. Isso não produz crescimento, ao contrário, se perde muito tempo, se deixa de dar estudo da lição e as pessoas, quando saem da escola dominical, ao invés de estarem edificadas, acabam saindo com mais dúvidas do que chegaram. Então é importante que o professor tenha esse cuidado pastoral de trazer ao seu aluno, ter a fidelidade, né, a seriedade, a sobriedade de abordar o conteúdo da lição sem tergiversar, né, evangelista? Porque essa lição é uma lição que, não só essa, né, mas todas as lições de escola dominical, é preciso que se tenha cuidado, se tenha tranquilidade na abordagem, porque o conteúdo tem que ser vivenciado pelo aluno em sala de aula. Perfeito, pastor. E é por isso que a lição tem objetivos. No início do programa foi lido aqui a verdade prática, foi lido aqui os objetivos da lição. Eu acredito que se o professor ele se firmar nos objetivos da lição, pastor, ele vai bem, ele vai caminhar. Um texto, por exemplo, que eu acredito que pode ajudar bastante, falando sobre essa questão do reinado de Deus, pastor, enquanto o senhor estava falando com os companheiros, me veio na mente, é o texto de Apocalipse, capítulo de número 19, e o versículo 16, quando diz assim o texto sagrado: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Interessante aqui é que Jesus também é chamado de rei desse reino. Não somente o Pai é rei, mas o Filho também é chamado de rei aqui, porque a lição, quando fala sobre a igreja e o reino de Deus, parece-nos, pastor, rapidamente, de que o Filho está fora. Mas como o Filho também é Deus, né? Uhum. Por isso que ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Inclusive, o texto de Daniel que foi citado aqui do capítulo 4, que diz que o reino de Deus não tem fim, obviamente aponta para esse ser divino que é Deus, mas podemos dizer, na perspectiva do Antigo Testamento, apontava para Deus na pessoa do Pai, digamos assim. E aqui nós vamos perceber que esse reino é compartilhado, não é? Esse reinado é compartilhado. Quando, por exemplo, Estevão estava sendo apedrejado e ele olha para o céu, ele vê lá 2 tronos, não é? O Pai sentado e à sua direita o Filho também sentado. Isso faz-nos entender de que esse aspecto do reinado de Deus através da igreja de Israel, como vai ser comentado, é um reinado, como eu já disse, compartilhado. Jesus também é rei. Obviamente que na economia, como alguns chamam da Trindade, cada um tem o seu papel, não é? São 3 pessoas específicas, cada um exerce de alguma forma papéis distintos, mas estão em comunhão, interligados. Então, eu acredito que isso é importante. Eu toquei nesse assunto, não está nem no script aqui, mas porque eu me lembrei desse texto, pastor. Pode ser que alguém, de repente, queira polemizar. Peraí, é Deus que é o Pai, o Rei, ou é Jesus, né? Ambos trabalham, comungam desse mesmo reinado. Eu queria chamar o primeiro tópico de nossa lição. Primeiro tópico de nossa lição, estamos estudando essa semana a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal, a soberania e os acontecimentos do mundo, e o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Sobre o reino de Deus é universal, aqui na parte introdutória nós já comentamos um pouco, entramos um pouquinho nessa soberania divina e os acontecimentos do mundo, mas é importante, evangelista, que se pontue o seguinte, porque há pessoas, existem autores que no afã de tentar explicar essa soberania divina no seu sentido mais amplo,
vai dizer que Deus determina até os maus acontecimentos, por exemplo. Já havia um grande autor, um grande escritor, dizia assim que Deus determinou, foi Deus que determinou a queda das Torres Gêmeas, foi Deus que determinou o atentado terrorista, é Deus que determina até as violências que são realizadas ao redor do mundo, porque Ele é soberano. Só que aí é um conceito equivocado de soberania e com relação aos acontecimentos do mundo, porque parece que para Deus ser soberano, Ele tem que decretar até o mal existente. E aí, quando Deus decreta o mal existente, tira do homem a responsabilidade pelo exercício daquele mal. Mas eles dizem, não, o homem é responsabilizado. De alguma forma, Deus vai responsabilizar. É um tanto contraditório, né? E também muito, é muito pueril essa definição de soberania, considerando que este conceito, como descrito por alguns autores, acabam fazendo de Deus o autor do mal. Perfeito, pastor. E isso não é, claro, não é uma questão somente interpretativa, é algo que gera e provoca um entendimento equivocado quanto à natureza do próprio Deus. Isso. Uma coisa é considerar, claro, que no exercício da sua grandiosidade, da sua soberania, Deus permite ou Deus se utiliza de situações, por conta de atitudes, de princípios que foram quebrados, para tratar com o próprio ser humano. Está aqui ao nosso lado, né, o companheiro professor que tem se dedicado na escatologia bíblica e pode, com muita maestria, lembrar de que no período denominado de grande tribulação, Deus se utilizará de calamidades para tratar com a terra, com o povo de Israel, mas isso em decorrência de suas próprias atitudes, como consequência de quebra de princípios. Agora, entender de que Deus utiliza-se do mal moral, provocando questões que vai trazer em xeque a sua própria moralidade, confronta-se com versículos, por exemplo, que me lembrei enquanto o senhor estava aqui falando, quando Tiago disse que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, isso aponta de que Deus jamais pode ser responsabilizado por algo imoral, por algo que fira a sua própria natureza. O problema, pastor e demais companheiros e os que nos assistem, não é? É que a ideia que algumas pessoas têm equivocada é que Deus, para ser soberano, Ele precisa determinar minuciosamente todas as coisas. Pelo contrário, pelo fato de Ele ser soberano, Ele não está limitado, não é, ao determinismo, o que seria não tem nada a ver com soberania, seria mais um déspota, não é, do que propriamente um rei soberano, para que Ele possa de fato ser o que Ele é. Pelo contrário, Ele é tão soberano que Ele deu a liberdade para o homem. E isso, como já foi tratado aqui, não interfira, não anule, não diminui em momento nenhum. Porque quem é, pastor, não precisa estar se reafirmando. Ele já é por natureza. Não é? E no seu exercício, da sua liderança, da condução da história da humanidade. E no céu, isso é visto com muita frequência. Eu estava me lembrando que em um momento decisivo da história da nação de Israel, do Reino do Sul propriamente dito, não é, quando o rei Uzias, ele, por conta da sua desobediência, ele assume um papel que não era dele. Ele não se limita apenas a ser o rei e entra no santuário para queimar incenso e naturalmente recebe a devida punição, que é uma lepra sobre o seu corpo. E em razão desta enfermidade, ora, ele precisa ausentar-se da sua liderança. Tanto é fato que em Isaías capítulo de número 6, em um momento áureo da história daquele profeta, no ano em que morre o rei Uzias, sem saber se realmente foi após a morte ou antes disso, porque aí pode ser a possibilidade das duas coisas, mas ele diz que no ano em que morre o rei Uzias. Por que ele faz menção a isso? É que Uzias, ao ser acometido da sua enfermidade, ele não tem como exercer a sua liderança direta. Seu filho torna-se o seu corregente, ainda mesmo vivo, mas ele não pode estar interferindo diretamente, presencialmente, por fato da enfermidade. Por isso que, consideravelmente, esse texto é importante, porque Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Como que querendo dizer, me permita parafrasear, é como se Deus estivesse dizendo, Isaías, aí o trono tenho incerteza, ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente, Uzias não está mais no trono, seu filho está como corregente, mas o trono daqui de cima continua sendo habitado por mim. Eu continuo assentado num alto e sublime trono. Fica tranquilo, ainda que as coisas debaixo do céu pareçam estar fora de governo, mas eu continuo no governo, na sala do governo do universo, orientando, dirigindo, e as coisas convergem. É aquilo que Paulo diz, pastor, e eu finalizo a minha fala. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus consegue administrar tudo isso e mostra de forma muito clara
que ele é o rei do universo, sem ferir os próprios princípios e a sua natureza, como é revelado na sua palavra. Já falando isso, fechar essa questão da soberania, o autor faz uma colocação muito boa aqui, que ele diz o seguinte, no subtópico 2 do tópico 1, ele diz: um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus, assim Deus domina sobre todos. Então, irmão Givanildo, é uma verdade que não tem dificuldade de se aceitar, não temos como explicar, o fato é esse, não temos como explicar essa relação, como é que Deus é soberano, o homem tem liberdade, e como é que... Temos como explicar, temos que apenas aceitar pela fé. O subtópico 3 do tópico 1 fala sobre o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. E eu sei que esse tema é um tema que o senhor trata muito nas suas abordagens aí no programa Instantes Finais, mas segure aqui um pouco. Sim, senhor. Nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. E no bloco anterior nós estávamos comentando, dando uma introdução à lição, e já entramos no comentário do primeiro tópico da lição e deixamos o terceiro subtópico da lição para ser comentado agora nesse bloco. Terceiro subtópico é o Reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. Irmão Givanildo, o senhor tem um programa aqui na Rede Brasil, intitulado Instantes Finais. Desde já nós recomendamos, você que está nos acompanhando, se não conhece Instantes Finais, você não sabe o que você está perdendo. É um programa que tem como finalidade fazer análise das profecias bíblicas, tem a dinâmica de analisar livro por livro, depois profecias por profecias. É uma riqueza indescritível. Então, este tema é um tema que recorrentemente ele trata nos programas e muitas temáticas lá naquele programa da Rede Brasil, E eu queria, irmão Givanildo, que o senhor aproveitasse esse momento, que é comum, como já falamos no início, que as pessoas confundam o reino de Deus com a nação de Israel, com a igreja, às vezes coloca a igreja como centro de tudo, Israel para lá, e reino de Deus não tem nada a ver. Dizem que Deus não tem o controle de tudo, logo o seu reino é limitado. Diz que Israel, alguns colocam Israel como sendo o centro de tudo, e a igreja entra na vala aí comum, outros colocam Israel na vala comum. Então, o que a gente pode comentar nesse terceiro subtópico sobre o reino de Deus, a nação de Israel, fazendo aí um comparativo sobre o conceito de reino, que nós já tratamos aqui do reino de Deus, agora o papel de Israel neste reino e o papel da igreja nesse reino. Muito bem, pastor. Primeiro nós precisamos entender que o reino de Deus, ele não se limita à nação de Israel e não se limita à igreja, O reino de Deus é mais amplo, ele é mais abrangente. O reinado de Deus é eterno, nunca teve princípio e nunca terá fim. O que nós podemos falar sobre Israel e a igreja é que dentro desse reino, desse governo, dessa soberania de Deus, estão inclusas tanto a nação de Israel quanto a igreja, a quem Deus delega responsabilidades, O desejo de Deus através da nação de Israel são diversos, mas eu gostaria de citar apenas 3. Deus escolhe Abraão, de Abraão faz uma grande e poderosa nação, e Deus tinha ao menos 3 principais objetivos. O primeiro era revelar-se ao mundo, fazer-se conhecido. A nação de Israel deveria ser luz para os gentios. E nós até podemos dizer que em alguns momentos, em algumas ocasiões, Deus se fez conhecido através do povo judeu. Nós poderíamos dizer que através de Jonas, Deus se fez conhecido lá em Nínive, na Síria. Através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus se fez conhecido lá em Babilônia. Enfim, então através de Israel, Deus estava se revelando, se manifestando ao mundo. Em segundo lugar, foi através da nação de Israel que Deus nos deu a Bíblia, as Escrituras. Foi deste povo que Deus escolheu os escritores, e não só Israel foi responsável em escrever a Bíblia, mas preservá-la,
Não é? Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, versículo 1. Paulo pergunta assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ele diz: muita em toda maneira, porque primeiro as palavras de Deus lhe foram confiadas. E o terceiro, principal e maior objetivo era exatamente enviar o Messias. Foi através desse povo, desta nação, que Deus enviou o Messias. Mas nós não podemos confundir o reino de Deus com Israel. Israel faz parte desse reinado. Deus reinou também sobre esta nação de uma forma mais direta, não é? Nós vamos perceber isso quando Deus escolhe os reis de Israel. É interessante que Daniel, no capítulo 2, versículos 20 e 21, ele diz isso: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então Deus reinava sobre o mundo inteiro, mas eu diria que de uma forma mais direta, através da nação de Israel. Mas nós vamos perceber que no Novo Testamento aí o Senhor institui a igreja, que essa igreja é uma manifestação desse reino. Eu diria que assim como Deus agiu de forma mais direta no mundo através de Israel no Antigo Testamento, Deus se manifesta hoje de uma forma mais direta através da igreja. Ou seja, Deus, ele é rei, ele é Senhor, ele controla tudo e todos, mas ele reina de uma forma mais direta através da igreja. É através da igreja que nós vamos ver essa manifestação do reino de Deus, né? Começando por Jesus, começando pelos apóstolos e hoje através da igreja. Então nós podemos entender que tanto a nação de Israel quanto a igreja são manifestações, são expressões desse reino de Deus, mas que o reino de Deus ele é muito mais amplo. Não se limita à nação de Israel e não se limita à igreja, porque o reino de Deus é eterno. Houve tempo que a nação de Israel não existia, houve tempo em que a igreja não existia, mas o reinado de Deus já existia porque ele é eterno. E é interessante essa sua colocação, né? Porque quebra aquele argumento de que a Bíblia ela é produto da igreja, né? Porque houve um momento que a igreja não existia. Como é que a igreja ia produzir Bíblia se a igreja não existia, né? E uma outra coisa, irmãos, para a gente fechar esse tópico, é que é possível que tenha algum aluno que diga assim: olha, estamos falando que Israel, a nação de Israel faz parte do reino de Deus. Uhum. Esse Israel, irmão Givanildo, é o Israel bíblico, só o Israel bíblico? É o Israel hoje moderno? Quem seria nesse? Porque a igreja, nós sabemos, nós estamos aprendendo desde o início do trimestre, né? A igreja universal, a igreja local, a igreja universal. Mas quando se fala da nação de Israel, hoje nós temos uma nação chamada Israel. Está falando da nação como um todo? O que é que, de fato, hoje é para nós entendermos de maneira mais objetiva desse Israel dentro desse contexto do tema da lição que a gente pode compreender? Muito bem, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, né, que é a ocasião em que os hebreus saíram lá do Egito, estavam caminhando para a terra de Canaã, Deus faz um pacto ali, faz uma aliança, e Deus diz a Moisés que ele deveria dizer aos filhos de Israel, que se ele diligentemente ouvir dizer a voz de Deus, guardassem os seus mandamentos, eles seriam a sua propriedade peculiar. Então Deus escolheu esta nação, escolheu este povo para a execução dos seus eternos propósitos. E como já dissemos, né, eu posso dizer que Israel foi a manifestação desse reinado de Deus no antigo pacto, na antiga aliança. Como Israel falhou em sua missão, rejeitou o Messias, aí surge a igreja foi instituída, mas Deus não rejeitou Israel. Existem profecias, existem ainda fatos que irão ocorrer no mundo através da nação de Israel. Inclusive, hoje nós vamos falar ainda que há um aspecto do reinado de Deus que é futuro, que é exatamente o milênio, né? Que Cristo irá reinar sobre o mundo inteiro. E é interessante nós observarmos que Jesus vai reinar sobre o mundo inteiro a partir da nação de Israel. Isso está lá em Isaías, capítulo de número 2, versículos de 1 a 4. O Senhor Jesus, que é rei, ele vai reinar sobre o mundo inteiro de uma forma mais direta, um reino teocrático que será no milênio, e ele vai reinar a partir de Jerusalém. Eu vou ler só os versículos 3 e 4 para ganharmos tempo.
Isaías capítulo 2, versículos 3 e 4 diz assim: muitos povos dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então é claro que esse Israel, Deus escolhe esta nação, mas é claro que Israel torna-se agora o súdito desse reino. É aquele hebreu, aquele israelita que queira submeter-se a esse reinado, a esse governo de Deus. Vamos para o segundo tópico de nossa lição. O segundo tópico vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Evangelista Alessandro, o primeiro subtópico diz assim: o reino de Deus como realidade presente. O irmão Givanildo aqui já deu uma palhinha assim, nesse terceiro subtópico, né, como realidade futura, mas não vamos chegar aí agora não, mas vamos primeiro para o reino de Deus como uma realidade presente. Aí entra também aquela incógnita, né? Tem gente que diz, não, o reino de Deus só pode ser entendido como futuro, quando Deus vai dominar sobre tudo e sobre todos. Aí outros dizem, não, o reino de Deus já está presente, ele já iniciou e ele se tornará pleno no futuro. Como é que a gente pode harmonizar essas duas verdades, presente e futuro? Pois não, pastor. Eu acredito que há alguns versículos que podem nos esclarecer de forma clara como esse reino ele é o presente, digamos assim. Já foi esboçado aqui, não há necessidade de mostrar como esse reino foi manifestado no passado, Israel. Mas como é que esse reino ele é manifestado no presente? Há um texto que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo de número 1 e o versículo 13, Paulo diz assim: ele está falando de Cristo aqui, de Jesus, nos tirou da potestade das trevas, Deus quer dizer, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está falando aqui simplesmente de uma mudança. O homem caído, ele estava em um reino, é o reino das trevas, a Bíblia fala sobre isso. Depois de Cristo e a conversão, a fé na pessoa de Cristo, esse homem é removido para um outro reino, que Paulo chama aqui reino do Filho do seu amor. E quem é que faz parte desse reino? É a igreja. É a temática do trimestre que estamos estudando. A igreja que é composta, já foi dito aqui, pelos salvos de todas as eras, de todos os tempos, mas falando no momento agora, aqueles agora, o aqui e agora salvos, estes já estão, pastor, de alguma forma, neste reino presente. A igreja é a máxima expressão desse reino no presente. Inclusive, esse texto aqui mostra que o rei é Jesus também. Aquilo que eu havia falado lá de Apocalipse, né? Há um outro texto também bastante interessante, que é o da primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 2, e o versículo 9, quando Pedro diz assim: mas vós, ele está se referindo à igreja, mas vós sois a geração eleita, e ele continua, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que ele fala aqui sobre nação santa. Toda nação, pastor, tem um líder, tem um rei. Está implícito aqui que essa nação santa aqui, que é a igreja, o presente, ela é, sim, a máxima expressão desse reino no aqui e agora. Sim. O apóstolo João, no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 6, ele diz: e nos fez reis, lendo o versículo 5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. E ele diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. O que é que tem a ver, pastor, esse texto de Colossenses, esse texto de Pedro e esse texto de João aqui? Todos eles falam a mesma coisa, de um reino, só que quem faz parte desse reino, quem é que faz parte desse reino? São aqueles que através de Cristo
ingressaram nesse reino. E esse reino, representativamente agora, ele é apresentado através da igreja. Então, quando fala sobre o reino de Deus como uma realidade presente, pastor, nós podemos dizer de que todos os súditos desse reino, e quem são esses súditos? Os regenerados, os lavados, os redimidos, eles transmitem os valores deste reino agora. Se a gente comparar, a Bíblia chama, pastor, o próprio Jesus chama Satanás de o rei deste século, o príncipe, né, desse século, né? Então há um domínio também no lado espiritual presente, maligno, mas a igreja, que é física, mas também que é invisível, a gente estudou sobre isso na aula passada, a união desses crentes no mundo todo que forma essa igreja mística, invisível, mística no sentido de espiritualidade, obviamente, ela é, pastor, a realidade presente do reino. Por isso que a igreja, ela levanta a bandeira das verdades desse rei, que é justo, que é santo, que valoriza a vida, e aí abriu-se o leque para tudo aquilo que a igreja hoje tem defendido. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto o arrebatamento não acontece para raptar esse povo, esse reino está sendo presente e manifestado por estes que fazem parte, pastor, desse reino. E aí, evangelista, onde está o reino de Deus? Muito bem, pastor. De alguma forma, essa resposta já foi dada, não é? Só reiterando o que o evangelista Alessandro falou, uma vez que este reino hoje, no seu aspecto presencial, ele está manifesto por meio da igreja, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e que se submetem à sua vontade, uma vez que este reino exerce domínio, autoridade no coração, na vida de todos esses integrantes. E o acesso para que possa desfrutar, isso pode ser visto, não é? Reiterando as palavras que já foram ditas, em João, capítulo de número 3, o acesso é o novo nascimento, corrijo, João capítulo 3, versículo 3 e também versículo de número 5, Jesus falando a respeito desse aspecto presente, ele diz que quem não nascer de novo, e ele diz isso a Nicodemos, um judeu puro sangue, alguém religioso que conhecia extremamente as Escrituras, mas a este, primeiro, no versículo 3, Jesus disse que é impossível ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele vai reiterar a importância da regeneração, de nascer do alto, no versículo de número 5, dizendo que ninguém pode entrar se não for através da regeneração. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9, versículo de número 10, diz que nenhum injusto pode entrar no reino de Deus. Está falando do aspecto presente, desfrutar dos seus benefícios presencialmente. E isso pode ser reiterado ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50. Então, respondendo à pergunta, onde está o reino de Deus? Hoje, no aspecto presente, claro, está em plena evidência através da igreja, daqueles que se submetem à sua vontade. É o que poderíamos dizer, pastor, sem sombra de dúvidas. Irmão Givanildo, e aí volta para o senhor, né, o reino de Deus agora como uma realidade futura, já isso. Que o senhor trabalha muito essa questão, pesquisa há muitos anos aí essa questão escatológica. Há pessoas que ainda hoje, elas negam a existência de um milênio literal. Dizem que não existe essa ideia de que Jesus vem reinar novamente, e aí enfatizam muito o reino de Deus presente, que o reino de Deus inicia nos corações das pessoas e atingirá aí a sua plenitude no final dos tempos, mas negam de maneira contundente a existência de um milênio. Só que quando a gente se depara com as profecias bíblicas, a gente, peraí, essas profecias estão de fato dizendo o quê? Porque o que nos deparamos e nós constatamos é que a Bíblia parece afirmar de que, de fato, existirá um governo literal. É isso mesmo que a Bíblia fala? Embora o reino de Deus esteja se manifestando hoje, né, ou seja manifestado através da igreja, mas haverá um reinado também no aspecto futuro. Eu gostaria de ler 3 textos, pastor. O primeiro está em Jeremias, capítulo 23, versículos 5 a 7, que é uma profecia acerca desse renovo de Davi, um descendente de Davi, que já é rei e que irá reinar no futuro.
Diz assim, estes são alguns dos muitos textos bíblicos que falam sobre esse tema. Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 7 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, ou seja, alguém da descendência de Davi, alguém justo que Deus irá levantar. Olha que coisa interessante, ele diz, e como rei que é, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, diz, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Isso aponta para o futuro ainda. Esse reinado ainda não se cumpriu e não está ocorrendo no mundo hoje. E este será o nome pelo qual será chamado o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado e habitarão na sua própria terra. Então, esse texto de Jeremias aponta exatamente para esse renovo, ou seja, esse descendente de Davi que iria reinar. É interessante que o texto diz que ele é rei e que irá reinar. Algo muito interessante, pastor, está em Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece à Virgem Maria, o anjo Gabriel, e diz à Virgem Maria que ela estava grávida, que ela iria dar à luz um filho, e o anjo faz algumas promessas a Maria. Lucas capítulo 1, versículo de número 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Veja que o anjo diz que Deus vai entregar ao filho de Maria o reinado, o trono de Davi. E essa profecia não se cumpriu ainda. Se lermos os registros dos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus foi crucificado e não sentou no trono de Davi. Ele não reinou no sentido físico e literal. É possível, inclusive, que no ato da crucificação, Maria estivesse até questionando. Mas o anjo teve uma profecia que não se cumpriu, porque ela é futura. E o outro texto que eu quero ler está em Apocalipse, capítulo de número 20, versículos de 1 a 6, e deixando bem claro, nós cremos na literalidade do milênio, nós não cremos que o milênio seja algo figurado, algo que deva ser interpretado de uma forma figurada ou alegórica. Nós cremos na literalidade do milênio. Então, no capítulo de número 20, versículos de 1 a 6, diz assim, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, ou seja, uma das características do milênio é que Satanás estará preso. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos que não reviveram, até que se completassem os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, observe que aqui é um aspecto futuro do reino e que nós, a igreja, os salvos, terão o privilégio de reinar com Cristo. Nós somos súditos do reino, mas nesse reino futuro, que ocorrerá após a grande tribulação, na ocasião da segunda fase da segunda vinda de Cristo,
os salvos, a igreja, estará reinando com Cristo. Esse reinado, de acordo com as profecias bíblicas, será um reinado de paz, um reinado de justiça. Satanás estará preso com os seus demônios. Os homens não aprenderão a guerrear, não é? Os homens deixarão de investir em material bélico, em espada, em escudo e lança, para investir na lavoura, na agricultura. Outra característica do milênio será a longevidade. Os homens viverão como árvores e a igreja do Senhor Jesus estará reinando. Então eu posso dizer, pastor, que há um aspecto desse reinado de Deus que é futuro e dá-se-á por ocasião da implantação do reinado de Cristo aqui na terra, que nós cremos na literalidade desse texto. E o senhor falou aí sobre a questão da arte da guerra, o texto volta ainda em Isaías capítulo 2, né, no versículo 4, aí diz assim: ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso, nós estamos vivendo um momento atual, irmão Alessandro, evangelista Alessandro, é que desde 2023 nós temos aí uma efervescência, uma disposição para a guerra. 24 agora entrou também, parece que se colocou mais uma cerejinha no bolo ali, nesta disposição. As nações estão agitadas, estão ali, parece que ensaiando uma, entre aspas, uma terceira guerra mundial. E aqui o texto mostra o sentido completamente inverso. Completamente inverso. Enquanto hoje as nações investem pesadamente em materiais bélicos, bombas, estratégias de guerra, bombas, tecnologias do ponto de vista militar, para espionagem, essas coisas todas, a gente vê aqui que a descrição daquele momento do governo de Cristo será de uma forma que, se você olhar o cenário hoje, pense em algo completamente inverso. Estaremos caindo justamente na profecia de Apocalipse capítulo 20. Sim, pastor. E quando o professor Givanildo estava falando sobre esse reino futuro, e o senhor faz um paralelo com os reinos de hoje, a gente percebe essa disparidade até pela característica de quem está reinando, né? Quem vai reinar nesse reino futuro é santo, é justo, não é? É fiel, ele é bom. Os reinos que hoje nós estamos presenciando são reinos muitas vezes corruptos, né? Não conhecem a palavra, não conhecem a Deus, não têm temor do Senhor. E por isso essas disputas, como o senhor falou, essas batalhas, essas guerras por poder, não é? Por prestígio. E isso é a característica do reino humano, do reino dos homens. E por que não dizer, pastor, mais uma vez, do reino das trevas, não é? Onde o propósito é matar, roubar e destruir. O príncipe deste mundo tem essa característica. Mas o reino que nós estamos tratando aqui, futuro, que se manifestará no futuro, é um reino de paz, muito diferente. Inclusive, esse rei é chamado de príncipe da paz, né? Quando o professor estava falando do texto de Isaías, e o senhor também, eu me lembrei do texto de Isaías 11, né? Que mostra a característica desse reino futuro também, onde a criança vai brincar com o leão, onde um homem que viver 100 anos vai ser como uma criança. O senhor falou da idade das árvores, muito bom, aponta para o próprio texto, né? Mas Isaías diz aqui que um homem com 100 anos vai ser jovem. Veja que característica desse reino, né? Mas assim, pastor, o que nos chama a atenção sobre tudo aqui, voltando à temática do ponto do primeiro tópico da lição, é que esse reino não será um reino de robôs, será um reino de homens, onde o rei ainda assim permitirá as pessoas terem livre-arbítrio, servirem com o coração aberto. Tanto é que Isaías 11 diz que quando necessário ele regerá com ferro. Sim. E ferro aqui é um sinônimo de punição, se for o caso, castigo, como está no versículo 3 em diante, né? Versículo 4, que ele julgará com justiça, não é? Repreenderá com equidade. E se há repreensão, há necessidade de correção. Então, apesar de tudo isso, pastor, nós podemos infelizmente dizer que tem pessoas que desacreditam desse reino,
mas a igreja está levantando uma bandeira que dizendo esse reino é real, no aqui e agora, e será real e literal no futuro, no milênio. E essa lição, ela ressalta ainda mais a nossa esperança, né? Sim. Nossa esperança que nos impulsiona e nos estimula a viver uma vida de relacionamento com Deus, Sim. de intimidade com Deus, porque o Deus que cumpriu todas as profecias até agora é o mesmo Deus que vai cumprir as profecias Amém. que ainda virão. Mas como encaixar a igreja nesse contexto de reino de Deus? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a lição de número 4, cujo tema é a Igreja e o Reino de Deus. E no bloco anterior nós comentamos o segundo tópico e vamos agora avançar para o terceiro tópico de nossa lição. E gostaríamos de chamar aí o terceiro tópico, a Igreja no contexto de Reino de Deus. A distinção entre Igreja e o Reino de Deus, a Igreja expressa o Reino, a Igreja e a mensagem do Reino. Parece, irmão Givanildo, serem 3 tópicos assim que parecem dizer a mesma coisa, mas é importante que o professor atente, né, que o primeiro subtópico fala sobre a distinção. Isso. O segundo, a igreja expressa, ela é distinta, mas expressa, e ela tem uma mensagem. Uma mensagem, exato. Então, o primeiro subponto, mais ou menos, nós já falamos, né, que há uma distinção entre a igreja e o reino de Deus. O reino de Deus, ele é mais amplo, né? Ele é mais abrangente. A igreja está dentro desse contexto. Agora, há algo que diferencia que nós precisamos chamar a atenção. Embora Deus seja Senhor e Rei e domine sobre tudo e sobre todos, mas de uma forma mais direta sobre os salvos, sobre a igreja. Porque a partir do momento que nós cremos em Cristo, fomos inseridos no corpo de Cristo, automaticamente nós nos tornamos súditos do reino. Então, nós não somos regidos apenas pelas legislações humanas. Nós temos uma legislação que é maior, que é superior, né? Que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós que somos súditos desse reino, nós somos regidos, somos guiados e dirigidos pela palavra de Deus. Eu poderia até dizer assim, pela constituição desse reinado celestial. Então, Deus controla, domina sobre tudo e sobre todos, mas de uma forma mais direta sobre a igreja, porque nós nos tornamos súditos desse reino. O subtópico 2, irmão Evangelista Alessandro, a igreja expressa o reino de Deus. Essa distinção entre igreja e o reino de Deus, a gente já, irmão Givanildo arrematou aqui, mas já ao longo do programa a gente veio trabalhando. Sim, senhor. Aí o segundo subtópico diz assim, a igreja expressa o reino de Deus. Em que sentido a gente pode compreender que a igreja expressa o reino? Pois não, pastor. De forma prática, a igreja ela faz esse papel quando ela vive, proclama e expressa o que está no código desse reino. Isso. O código desse reino, pastor, que é a nossa única regra de fé e prática, é as Escrituras Sagradas. É isso aqui. Qualquer pessoa sabe que dentro de um reinado existem normas, não é? Existem normas a serem cumpridas. E todos aqueles que fazem parte desse reino devem se submeter a essas normas. Então, quando a igreja ela se submete, pastor, a viver o que está escrito na palavra, ela faz isso, ela expressa esse reino para o mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando a igreja, pastor, levanta a bandeira, numa linguagem simbólica, né, o estandarte do evangelho, contra aquilo que o mundo ou aquilo que o reino deste mundo propaga, ela está expressando a mensagem do reino de Deus. Nós estudamos uma lição inteira, um trimestre inteiro, pastor, sobre aquilo que a igreja defende quanto à família, quanto à vida, quanto ao nosso modo de viver. Então, isso é uma forma de expressar o reino de Deus.
o autor da lição diz assim, que a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Aí usa o texto de Gálatas 4:4. De Jesus para cá, Jesus ele nasce nessa plenitude dos tempos, por isso que ele divide a história entre antes e depois. De lá para cá, há um representante nesse reino, vamos assim dizer, físico, que é a igreja, que vem defendendo tudo aquilo que está aqui. Quando nós lemos, por exemplo, a própria lição continua assim, ela, no caso a igreja, não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, ela é eleita por Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto. Então o projeto da igreja, pastor, ou melhor dizendo, a expressão do reino de Deus através da igreja, é quando a igreja diz tudo que está aqui. A defesa do estilo de vida, a defesa do paradigma de ética, é a igreja dizendo, isso é o reflexo do reino que nós vivemos. E o reflexo de Deus, já foi dito aqui que ele é santo, que ele é justo, que ele é íntegro, não é? A equidade faz parte do seu cinto, né? A justiça. E quando a igreja vive isso, pastor, a igreja está de alguma forma resplandecendo, expressando esse reino no aqui e no agora, na prática, né? E quando o senhor fala isso, isso se remete muito ao tema da lição passada, né, que falou sobre a natureza da igreja, que está relacionado direto à natureza da igreja, né? A sua natureza na sua dimensão confessional. Exatamente. Ou seja, a igreja, para ser igreja, do ponto de vista das Escrituras, ela tem que reproduzir os valores daquele que a constituiu como seu organismo. Exatamente, pastor. E a partir daí, nós estudamos uma lição onde falamos sobre imagens da igreja. E uma das imagens da igreja é que a igreja é um candeeiro de Deus. Isso. E candeeiro ilumina, não é isso? Paulo disse, vós estáis no meio de uma geração perversa. Então, pastor, quando a igreja ela ilumina através da mensagem do Evangelho, trazendo uma mensagem de santificação, uma mensagem de edificação, de obediência a Deus, ela está iluminando. Por isso que ela é expressa dessa forma, pela prática, né? O que na teologia chamaríamos de ortopraxia. Não é só a defesa do que é certo, orto, mas também da vivência do que é correto, né? Nós expressamos a imagem do reino de Deus quando vivemos o que diz as Escrituras. Isso aí é inegociável, né, irmão Lucena? Porque ela parte de uma verdade bem básica. E qual é a verdade bem básica? Eu digo que essa verdade é uma verdade que antecede a formação das doutrinas, porque ela já é em si a doutrina primária, de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, então de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, as verdades que estão contidas ali são verdades de Deus, então logo são verdades imutáveis. Nós não podemos, ainda que o ser humano no seu estado de pecado procure trazer propostas, né, de dizer assim, a Bíblia precisa ser reescrita, vamos pegar a Bíblia aqui, vamos tirar esse texto daqui, vamos produzir outra Bíblia com outro texto, né, para não afrontar ninguém, para não ofender ninguém, mas a igreja, já que ela expressa o reino de Deus, aí vamos para o terceiro tópico, o senhor já pega um gancho, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Se ela expressa o reino de Deus, se ela vive esta mensagem do reino, é esta mensagem que ela tem que propagar. Perfeito, pastor. E essa mensagem, na medida em que ela vive, não é, como uma expressão do reino de Deus no aspecto presente, a sua mensagem se torna coerente, não é? Porque está pregando aquilo que vive. E uma das mensagens principais que nós encontramos atrelado à imagem, não é, ou à mensagem do reino de Deus expressa pela igreja, pelos servos do Senhor, foi algo que o próprio João Batista iniciou durante o seu ministério. Em Mateus capítulo de número 3, o versículo 1 e o versículo de número 2, nós encontramos o evangelista Mateus nos dizendo a seguinte expressão, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem proferida
que aponta para a manifestação do reino de Deus, que a igreja deve anunciar, é arrependimento. O senhor estava falando dessa tentativa hoje de algumas pessoas de negociar, de abrir mão, de passar por cima dos princípios, na tentativa de ser mais palatável, de ser mais aceitável. Isso foge à mensagem principal de arrependimento. Num programa que nós participamos, nós fizemos menção aqui de que existem líderes, não é, que nesse afã de ser mais maleável, mais sociável, a mensagem de arrependimento já não faz parte mais do seu esboço, não está mais relacionada ao dia a dia de ensinamento da palavra. Então, isso vai na contramão. Em Mateus, ainda, no capítulo de número 4, nós encontramos o texto sagrado nos dizendo, no versículo de número 17, que além de João Batista, o próprio Senhor Jesus também deu seguimento a esta mesma mensagem. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos capítulo 1, versículo de número 15, essa expressão, versículo 14 e 15, está inclusive na leitura bíblica em classe, não é? Diz o seguinte, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, quando a igreja vive, pastor, como expressão do reino de Deus, não é, na sua vivência, na sua prática, a sua mensagem se torna ainda mais contundente, o que, naturalmente, vai ser um divisor de águas. E no próprio texto de Mateus, no capítulo 5 em diante, onde está as bem-aventuranças, está ali uma síntese, podemos dizer, da mensagem na sua praticidade, mostrando que como expressão do reino de Deus na terra, nós como servos do Senhor, como igreja de Cristo, não podemos abrir mão da mensagem genuína do Evangelho, e foi para isso que nós aqui fomos constituídos. Ainda que a realidade religiosa dentro do evangelicalismo brasileiro pareça ser mais tentador, não é? Tirar esses pontos da mensagem evangélica, mas se é evangelho, tem a confrontação, precisa trazer à tona a necessidade e entender que só pode desfrutar do aspecto presente e futuro quem passar pelo novo nascimento, e sem arrependimento, fé, conversão, mudança de vida, não tem como participar dessa realidade espiritual. E aqui, irmão Givanildo, na igreja, sua mensagem e a mensagem do reino fala diretamente da missão da igreja, né? Para a qual ela foi constituída e que não pode fugir de forma alguma da sua constituição natural. Exato. Inclusive, esse é um dos, eu posso dizer assim, da missão prioritária da igreja na terra, no sentido horizontal, né? Porque a igreja tem deveres para com Deus e para com o mundo. A mensagem, a principal obra, missão da igreja é exatamente pregar o evangelho, levar as boas novas de salvação, chamar os homens ao arrependimento para que eles creiam em Cristo. E a partir do momento que o homem, o pecador, ouve a mensagem do evangelho e crê em Cristo, consequentemente ele vai fazer parte de uma forma mais direta desse reino. Então ele vai fazer parte, vamos dizer assim, ele torna-se súdito desse reino. A partir de então ele recebe Jesus não só como o seu Senhor, o seu Salvador, mas o seu Rei. Ele recebe a Bíblia como a palavra de Deus, como a sua constituição espiritual. E nós vamos dando continuidade a essa temática da pregação, da mensagem do reino. Nós vamos perceber que além dos textos que foram lidos nos evangelhos, né, que o nosso evangelista leu, Evangelho de Mateus, Evangelho escrito por Marcos, há também vários textos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, onde há uma demonstração bem clara da pregação dessa mensagem do reino de Deus que foi pregada pelos apóstolos, ou seja, não só por João Batista, não só por Jesus, mas também pelos apóstolos. Por exemplo, Atos capítulo de número 19, versículo de número 8 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Em outras palavras, Paulo estava pregando o evangelho e convidando as pessoas a fazerem parte desse reino de Deus. Capítulo de número 20, versículo 25 ainda, do livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: e agora, aquele discurso de Paulo, né, aos presbíteros, aos anciãos da igreja de Éfeso, no capítulo 20, versículo 25, Paulo diz assim: e agora eu sei que todos vocês
em cujo meio passei pregando o reino. Olha aí, a mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho, também inclui a mensagem do reino. Ele diz, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Também lá no capítulo 28, versículo de número 31, do livro dos Atos dos Apóstolos, que, por sinal, é o último versículo do livro dos Atos, diz assim, deixa eu ler os versículos 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus. É possível, pastor, que surge essa pergunta na escola dominical, né? A missão da igreja é pregar o evangelho ou pregar o reino? Ambas, as duas coisas. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos a salvação através da fé em Cristo, nós também estamos pregando a mensagem do reino. Olha, além dos governos humanos, há um reino celestial, espiritual, há um reino de Deus na terra, e a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós nos tornamos súditos desse reino e vamos ser regidos, guiados e dirigidos pela constituição espiritual que é a Bíblia Sagrada. Então eu diria que a mensagem do Evangelho, ela está inclusa na mensagem do reino e vice-versa. Pregar o Evangelho é também pregar a mensagem do reino e vice-versa. Que as verdades de Deus já estão todas entrelaçadas. Nós temos só exato. Essa questão da perspectiva, né? Exato. Da perspectiva. O Evangelho é a mensagem libertadora, transformadora, mas dentro da perspectiva que é o tema do governo de Deus, nós temos ele presente e futuro. Isso. E nós somos súditos desse reino, não somos o reino, a igreja não é o reino, já foi dito aqui, mas somos súditos deste reino. Evangelista Alessandro, nosso tempo já está indo embora, que conselhos o senhor pode dar ao professor que nos acompanha para abordar essa lição com maestria? Pois não, pastor. Eu diria que pelo menos 2 coisas podem resumir a lição de hoje. Primeiro é compromisso. Se fazemos parte deste reino de Deus aqui na terra, nós temos o compromisso de viver conforme os parâmetros desse rei. Já foi falado aqui de forma muito exaustiva, com muitos textos bíblicos, então isso fala de compromisso, isso fala de testemunho. Em segundo lugar, pastor, eu diria que essa lição fala de privilégio, de alegria. Nós temos visto tantos reinos corruptos, reinos que estão indo cada vez mais pior, levando o homem à ruína moral. E nós fazemos parte de um reino que fala de justiça, de amor, de verdade, de equidade. Então isso é privilégio. Não tenhamos vergonha de dizer, eu faço parte do reino de Deus. Não tenhamos receio de mostrar a bússola desse reino, que é a sua palavra. Então, pastor, eu diria essas 2 coisas, pelo menos acredito que pode resumir a lição de hoje. Evangelista Lucena. Pastor, além do que já foi mencionado, lembrar, sobretudo, da importância de se entender de que o reino não se limita somente no aspecto presente. E nós estamos vivendo um período tão materialista, não é? Tão secularista, que algumas pessoas podem estar sendo corrompidas ou influenciadas de entender de que aqui já está bom, não é? Já está de bom tamanho, aqui, vamos ficar por aqui mesmo, né? Mas existe o aspecto futuro. E isso é sempre lembrado, sobretudo, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia. Eu me lembrei do texto em que Jesus fez menção de que aqui nós exercemos a nossa comunhão com Ele, com a igreja, desfrutamos das benesses presentes do reino, mas existe um aspecto futuro que eu entendo que é superior. Quando ele vai dizer, e está registrado, não é, pelo evangelista Mateus, capítulo 26, versículo 29, quando ele diz, e digo-vos que desde agora não beberei, ele dizendo, eu não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Há uma promessa maior, há algo superior que transcende a realidade presente. Ora, se desfrutar, como disse o evangelista Alessandro, dos benefícios, que já são muitos, da realidade espiritual do reino de Deus aqui, imagine no futuro, como já foi bem descrito. Bom, Givanildo. Eu gostaria de sugerir, pastor, aos professores de escolas dominicais, que além de estudar a lição, que está muito bem escrita, né, também fazerem uso do esboço que foi preparado pela superintendência das escolas bíblicas dominicais e que os professores podem adquirir quando vão aos estudos mensais nas respectivas congregações ou pelo site da Rede Brasil, porque além do comentário da lição, que está muito bom, também há um excelente comentário, o esboço preparado pela superintendência, que vai falar sobre o reino de Deus, que é espiritual, que é santo, que é passado, presente e futuro,
que é eterno. O reino de Deus significa justiça, paz, alegria. E também o reino de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o reino de Deus nos céus, o reino de Deus. Então, o comentário da lição e também do esboço vai enriquecer ainda mais para que os professores possam dar uma excelente aula. Então, professor, se prepare antecipadamente, estude a lição, siga o roteiro da lição. A lição tem muitas dicas para você dinamizar aí a sua aula, além do que já foi aqui indicado, né? Tem um esboço produzido pela equipe da superintendência aqui das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, que você pode acessar. Esse site está aparecendo aqui em sua tela, né? Entre lá, tem todos os esboços de todos os trimestres. De repente você pode você pode baixar o esboço, fazer aí uma coleção e guardar aí para os seus estudos. Então, o nosso pastor tem se preocupado muito, tem investido muito na escola dominical, e este esboço serve como suporte para o estudo da nossa lição e segue a mesma temática e acrescentando ainda mais informações para seu preparo e a apresentação de sua aula no dia em que você for ministrar aí em sua igreja. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de um programa tão bom, vamos orar ao Senhor. Irmão Givanildo, o senhor pode orar, por favor? Sim, pastor. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar, quero te agradecer pelo privilégio de estarmos participando deste programa. Quero te pedir, ó Pai, continua com as mãos estendidas, abençoando o teu servo, o teu ungido, pastor da igreja, pastor presidente, abençoando também toda a equipe da superintendência, o superintendente, aqueles que lhe assessoram naquele departamento. Pai, que as tuas bênçãos também sejam derramadas sobre todos aqueles que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Os dirigentes, as secretárias, as coordenadoras, professores e alunos. E eu te peço, Pai, que no próximo domingo, quando estivermos lá no templo, lá na congregação, estudando esta lição, que o teu Espírito Santo esteja capacitando os professores, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para nós compreendermos melhor sobre a igreja e o reino. E assim, Senhor, podermos te servir melhor. Continua, Pai, abençoando também todos aqueles que assistem à programação da Rede Brasil, como aquele também, Senhor, que faz parte deste veículo, desse canal de bênçãos para toda a tua igreja. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 4ª lição de 2024 com o tema A Igreja e o Reino de Deus. Na próxima semana estudaremos a lição com o tema A Missão da Igreja de Cristo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.